Muito se ouve, se vê falar pessoas fugindo de problemas, situações, circunstâncias adversas, difíceis muitas vezes, inclusive fugindo do propósito que Deus tem com as pessoas. Mas hoje eu quero falar sobre isso, que não podemos mais fugir. Eu quero compartilhar algumas palavras sobre esse assunto tão relevante nesse nosso tempo. E a primeira passagem que quero compartilhar em Jonas capítulo 1, os versículo 3 e o versículo 10, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E o versículo 10 diz assim: Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Amados, as pessoas têm uma tendência, nem todos, mas de fugir dos problemas, das dificuldades e não enfrentá-las. Isso faz parte do ser humano que muitas vezes não tem aquela coragem para enfrentar circunstâncias muito difíceis da vida. E aí fogem, retrocedem. Mas o mais importante, amados, é saber nesse dia que Deus tem um propósito para cada um, cada ser humano. Cada ser humano se tornou um dia um pensamento de Deus, que Deus trouxe à realidade através dos seus pais. E tem um propósito, tem um plano maravilhoso elaborado nas minúcias, nos detalhes com cada um. Só que muitas vezes também estamos fugindo. Eu me lembro da minha vida no passado, muitas e muitas vezes me deparei também fugindo do propósito do Senhor. Mas graças a Deus, que um dia não deu mais para fugir. O Senhor me encontrou, melhor, o Senhor me achou, porque Ele acha cada um de nós. E que bom que nos deixamos nos achar. Como diz a palavra também, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Quem são os escolhidos, se são poucos? São aqueles que se deixam chamar para juntinho dele, para perto dele, para estar com ele, para andar com ele. Mas lá no passado, na velha aliança, bem no princípio da criação, tem uma palavra registrada da seguinte maneira: Enoque andou com Deus e não viu a morte. Amado, se você não quer ver a morte, você precisa começar a andar com Deus agora. Por isso, eu me alegro que o Espírito Santo trouxe ao meu coração esse título dessa mensagem. Não podemos mais fugir do Senhor. E você também não pode mais fugir. Porque a melhor coisa que você pode fazer é andar com Ele. Porque Ele é vida. Se você andar com Ele, você não verá a morte. Como a palavra deixou registrada a respeito de Enoque. Enoque é um homem que andou com Deus, e diz a palavra, e por isso não viu a morte. Amados, eu quero também declarar aqui que Deus tem esse propósito, Ele tem algo reservado para cada um, e por isso que você não pode mais fugir. Como Jonas tentou fugir de uma maneira ou de outra para longe do Senhor, como acabei de ler, está registrado na palavra.
Mas se você ler o contexto todo do livro de Jonas, quero te convidar a ler o contexto. Você verá que não adianta querer fugir. É pior. Então não fuja. Evite sofrimento, evite dores desnecessárias, porque o Senhor vai evitar a maior dor, o maior sofrimento Ele vai evitar, mas você pode evitar os menores também. E Jonas procurou decidir por si só, fugir, e assim ele não evitou as pequenas dores, mas a maior dor Deus evitou que ele padecesse. E assim Deus é o mesmo, Deus de amor de ontem, hoje e sempre. Ele vai fazer de tudo para evitar o sofrimento, a dor eterna, terrível. Ele faz de tudo. Se você não tem memória, lembrança, olhe para a cruz. Estamos, ontem ainda, foi compartilhada a Sexta-feira Santa, onde foi lembrado que Jesus foi para a cruz e foi sacrificado no meu e no teu lugar, amado, para evitar o sofrimento eterno, para evitar a dor eterna. E, em contrapartida, te dá o perdão, filiação, vida nova, vida eterna, vida gloriosa, vida mais que vitoriosa em Cristo Jesus. Ou seja, comunhão eterna a partir desse momento que você toma a decisão de não fugir mais, mas fugir sim, podemos dizer, para os braços do Senhor, para junto de Cristo, para andar com Ele, andar na presença dEle. E amanhã é celebrado a Páscoa, novamente, desse ano 2023. Então Deus nos está lembrando a grande oportunidade ontem, devido ao sacrifício, o grande amor dele consumado lá na cruz do Calvário por cada um de nós. E sabermos que também ele venceu não só o mundo, o pecado, o inimigo, mas venceu a morte, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Na Páscoa nós lembramos com muita alegria a vitória do amor de Deus sobre todos aqueles que creem. Tanto é que em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus está dizendo, Ele te ama tanto. Ele não quer que você pereça. Ele não quer que você fuja mais da presença de Deus. Porque quando nós fugimos de Deus, nós estamos indo para os braços do diabo, de Satanás, aquele que veio para roubar, matar, destruir. Por isso ele diz, Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, porque todo que nele crê não pereça, ou seja, aquele que vem para Ele, para os braços dEle, anda com Ele, não seja destruído, mas tenha a vida eterna, ou seja, ter uma vida com andar com o Senhor, na presença do Senhor, e viver para a glória do Senhor. Amado, isso é tão maravilhoso, experimentarmos o amor de Deus todos os dias. Ele quer derramar esse amor precioso no teu e no meu coração, para que nós possamos realmente ser saciados verdadeiramente. Essa alma tem sede de Deus, o salmista já dizia, quando irei e me verei diante da face de Deus, assim como a corça suspira pelas águas, minha alma tem sede de Deus. Mas venha para o Senhor, não fuja mais dele, jamais faça isso, porque o Senhor te guardou. Até aqui nos ajudou o Senhor, agora Ele espera nossas atitudes, nossa tomada de posição. Precisamos tomar posição de não mais fugir, mas andar com o Senhor, ficar livre da morte, livre da destruição. Então, por isso, quero te convidar a ler, meditar no livro de Jonas,
Mas agora eu quero compartilhar uma outra palavra que está no Salmo de número 139. Salmo de número 139. A partir do versículo 1, vou ler até o versículo 12, na linguagem atualizada também, que diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Vamos dar uma paradinha aqui para refletir sobre esses dois versos, primeiramente. Aqui diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. Amado Senhor, conhece o nosso profundo, nosso ser. Se você ler esse salmo até o final, você verá que diz lá a palavra, a partir do versículo 13, que o Senhor, seus olhos já estavam sobre nós, quando apenas éramos uma substância sem forma, nem aparência de uma pessoa ainda, quando os nossos pais se amaram. Lá no ventre materno, quando o espermatozoide fecundou o óvulo, quando surgiu aquela vida, que é você e eu, os olhos do Senhor já estavam nos vendo. E lá diz, foi escrito e determinado todos os dias, enquanto nem um dia havia ainda. Então veja bem, ele sonda, ele conhece o teu ser. Ele te teceu no seio da tua mãe, diz lá a palavra, nesse mesmo salmo. No versículo 2, sabes quando me assento e quando me levanto. Amado, ele sabe todas as coisas, quando você está trabalhando, quando você está descansando. E de longe penetra os meus pensamentos. Ele sonda nossos corações, nossa mente, ele transpassa os pensamentos e vê se há algo que não agrada a ele e nos guia pelo caminho eterno. O Espírito do Senhor, ele quer te guiar, ele quer te livrar. Quantas pessoas sucumbem com pensamentos terríveis, com pensamentos de morte, pensamentos de crime, pensamentos horríveis. Isso temos visto diante dos nossos olhos. E todos correm esse risco, porque esses pensamentos nos assaltam. Certo momento, fase da nossa vida, somos assaltados por esse pensamento. Por isso que o Senhor tem cuidado de nós. Por isso que Ele quer você juntinho dEle. Não fuja mais dEle. Veja bem aqui, de longe penetra os meus pensamentos. Ele está dizendo mesmo que você ainda está longe dEle. Talvez tenha fugido para longe. O Senhor está vendo os teus pensamentos. Ele está vendo que você está correndo um grande risco. E Ele está te atraindo nesse momento com o seu grande amor, com a sua bondade, com a sua benignidade, para junto de si, para junto dos seus braços de amor, para junto do seu coraçãozinho cheio de amor por ti. E no versículo 3, veja bem o que diz aqui: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Veja bem, olha, amado, esse é o amor do Senhor. Ele esquadrinha o meu andar e o deitar e conhece todos os meus caminhos. Quer dizer, ele sabe todas as coisas, ele sabe tudo a teu respeito, ele sabe onde você está e onde você não está agora, e está ali agora, ou está mais lá adiante, ou está no teu trabalho, ou está em casa, ou está descansando, está nas tuas atividades. Enfim, ele te envolve de todos os lados. Ele esquadrinha, ele conhece. E veja bem, no versículo 4, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Novamente ele está reforçando. Você, quando nem falou a palavra ainda, nem chegou à língua a palavra para falar, mas o Senhor já conhece, porque lá antes de falar, antes de formar as palavras, que não na tua mente, os pensamentos, Ele já está sabendo.
Isso é muito elevado. Isso é muito grandioso. É só Ele, o único Deus vivo e verdadeiro, que pode fazer isso. E Ele disse toda a palavra. Antes de você falar ela, Ele já sabe tudo, tudo. E no versículo 5, tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim pões a mão. Tu me cercas por detrás. Veja bem, amado, como você ainda pensou que podia fugir? O Senhor cerca por trás e por diante. O que Ele está falando, amada, amada? Ele diz, Ele está te protegendo. Se você fugir, você está correndo risco de vida. Você não faz ideia as trevas que estão nesse mundo. Por isso que você vê essas barbaridades. Veja bem, o apóstolo Pedro diz, lá em 1 Pedro, que o diabo anda em derredor como um leão quirúrgico, pronto para devorar. Agora você acha que ele vem um bicho feio, com chifre? Não. Muitas vezes ele vem em forma de uma pessoa, usando a pessoa, sutilmente, discretamente. Nem a pessoa muitas vezes não se dá conta que ela é tomada por esses demônios, por esses espíritos malignos, e leva a ceifar vidas. E tantas outras maneiras, a nível de guerra entre nações também é uma maneira, de doenças e enfermidades também, de coisas que escravizam pessoas também, com a droga, com tantos vícios pelo esse mundo afora. E de outras maneiras também, com tristeza, com desânimo, com pensamentos que colocam a pessoa para baixo. Enquanto que Jesus veio para tirá-la de baixo, tirar o ser humano do tremedal de lama, do lamaçal do pecado, e elevar para uma posição gloriosa em Cristo Jesus. Experimentar toda a plenitude de Deus que estão em Cristo Jesus. Veja bem aqui o que mais diz. Sobre mim pões a mão. Você consegue imaginar agora a mão do Pai amoroso, aqueles que são do Senhor, que são nascidos de Deus, aqueles que o amam, aqueles que pertencem ao Senhor. Você pode imaginar, agora, pensa num pai que ama o seu filhinho, coloca a mão sobre a cabeça desse filhinho. Que paz, que tranquilidade, quando a criança se sente envolvida pelo pai e a mãe, não é verdade? Assim você também foi chamado e escolhido para experimentar a paz de Cristo. O Senhor está te envolvendo e sobre ti ainda coloca a sua mão. E diz ainda no versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobre modo elevado não o posso atingir. Esse conhecimento é elevadíssimo, que somente o Espírito pode revelar ao nosso coração. É isso que o salmista está dizendo, isso é impossível, é muito elevado para nós, seres humanos naturais. Por isso o Espírito quer revelar ao meu e ao teu coração esse grande amor, esse gesto concreto que Deus realizou lá na cruz, para você e eu sempre sermos lembrados do seu grande amor. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Olha, veja bem no versículo 7, que fique bem gravado no nosso coração. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? É impossível. Terminou o tempo de você fugir. É isso que o Senhor está dizendo, não tem mais saída, o Senhor não vai deixar você perecer, você ser destruído, não.
Ele não permitirá. O seu amor é muito grande por mim e por ti. E por isso que Ele está te atraindo com o seu grande amor, com a sua bondade, sua benignidade, para juntinho de si. Olha só. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Está descrevendo para todos os lugares que você possa imaginar fugir, o Senhor está lá te aguardando. Mas se você fugir para outro lado, lá está o Senhor também. Se você fugir para o mais alto lugar, lá o Senhor está também te esperando. Se você fugir por mais profundo abismo, como diz aqui, lá o Senhor também está te esperando. Tremendo o amor de Deus. E no 9, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Realmente, precisamos se render a esse amor. O que o Senhor nos espera, nossa atitude, nós, é nos se rendermos por amor. Uma forma incondicional de se render completamente a Ele, se entregar a Ele, para ser salvo de tudo aquilo que possa te destruir. E é somente com Ele que você pode ficar livre definitivamente de toda cilada do inimigo, de todas as estratégias do diabo, de toda obra maligna, de toda a maquinação das trevas que vemos diante dos nossos olhos no dia a dia. Somente com Ele, somente nos braços dEle, somente andando com Ele, somente andando na presença dEle, somente andando pela fé, somente andando no Espírito, somente andando numa dimensão mais elevada e gloriosa, pelo qual Ele já determinou no seu projeto mais fantástico desse universo. Ele nos incluiu, você está incluído nesse plano maravilhoso de amor que Ele tem, nesse propósito fantástico, maravilhoso. E no 10 ainda, lá me haverá guiar a tua mão e a tua destra me susterá. No 11, se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Veja bem, mesmo que a pessoa fuja, né? Geralmente a pessoa tem uma tendência de fugir para a escuridão, para o escuro, onde ninguém vê. Aqui o salmista está dizendo, mas o Senhor vê no escuro, Ele vê na escuridão. E tanto é, olha só o que Ele diz, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. O salmista está reconhecendo que não tem escuridão que separa mais você de Deus amoroso. Você pode se esconder nas trevas, na escuridão, mas os olhos de Deus são olhos de luz, eles são olhos de fogo, eles nos enxergam em qualquer lugar desse universo, onde quer que você esteja, por mais escondido, agora ele está dizendo aqui na escuridão, mas ele reconhece, não tem como fugir, porque a luz e as trevas para Deus é igual. Ele não tem problemas, ele não tem dificuldade como nós temos de enxergar no escuro. Precisamos ter luz para enxergar. Ele não precisa. Ele é a própria luz. Para ele não há escuridão, para ele não há trevas. Porque a luz dissipa as trevas. Você entende como Deus te ama, como você é precioso aos olhos dele. O Senhor diz, foste precioso aos meus olhos e eu te amei. Ele quer te arrancar das trevas, ele quer te arrancar da escuridão, ele quer te arrancar do tremedal de lama, ele quer te arrancar do lamaçal do pecado, para colocar numa posição gloriosa, lavada em mim pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus que lembramos de ontem, da sexta-feira, onde tantos anos atrás o Senhor foi para aquela cruz na colina do Gólgota,
onde derramou seu sangue para nos limpar, nos purificar de toda mancha, de todo pecado e nos colocar numa posição gloriosa, maravilhosa, junto com Ele, para termos a vida, andarmos na luz, andarmos na plenitude de Deus que está em Cristo Jesus e glorificar Ele através de uma vida nova, através de uma nova história sendo escrita para cada um. E assim, sendo um instrumento para a implantação do reino e a vontade de Deus em todas as esferas da sociedade, para a glória dele. Amém, amados? Eu gostaria de orar contigo, então, para que o Espírito Santo realmente tenha livre acesso agora. Eu já declaro isso acontecendo. Você rompendo em fé, porque o Espírito do Senhor está acrescentando aquela fé necessária agora ao teu coração, para você se erguer dessa posição, da situação que você está, e romper em fé, para junto do Senhor da glória, para o Todo-Poderoso, para aquele sim que morreu na cruz do Calvário, sim, derramou seu sangue, removeu os pecados, mas ele ressuscitou. E amanhã é a celebração da Páscoa, onde lembramos da vitória do Senhor Jesus sobre a morte. Isso significa transporte da morte para a vida. O Senhor quer te transportar, ou seja, lá em Colossenses 1,13 diz que Deus nos transportou do império das trevas, que é morte, para o reino do Filho do seu amor, que é luz, que é Jesus. Amados, Ele está transportando. Por mais profundo que seja o lamaçal do pecado que você estava afundado, o Senhor está te arrancando de lá, da morte para a vida e vida abundante, vida eterna, vida gloriosa, vida que glorifica o Senhor, amém? Vamos orar então, mas antes eu gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos. Tem muitas pessoas que você conhece, estão na pior, estão em situação terrível, porque quando o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração hoje, amados, o Senhor está mostrando que tem muitas pessoas fugindo, numa situação difícil, terrível, e fugindo para cada vez mais ficar mais terrível, mais difícil, se afundando mais e mais. E o Senhor quer te usar para abençoar muitas vidas, para que eles venham ser despertadas a tempo, para que sejam livres da morte, para que eles possam vir para os braços do Senhor amoroso, gracioso, e também começar uma nova história em suas vidas, começar uma vida nova, uma vida de vitória, ser transportado também da morte para a luz, da morte para a vida, das trevas para a luz. Amém, mas vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por essa palavra, Senhor. Sabemos, ó Deus, que teu amor é irresistível. Eu já posso contemplar ninguém mais resistindo a este amor, mas sendo entregue de uma forma incondicional a Ti, ao Deus gracioso, misericordioso, amoroso, aquele que verdadeiramente provou que nos ama, quando deu a sua própria vida para nos salvar, sua própria vida para não deixar nós sendo destruídos, perecendo, mas, Senhor, transportando, Senhor, das trevas da morte para o reino do Filho do amor, Rei Jesus, para a vida, vida abundante, vida nova, vida eterna e gloriosa. Um dia ricamente abençoado em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.